As bicicletas, ao mesmo tempo que são sinônimo de saúde e meio ambiente limpo, por outro lado, aqui no Brasil são pouquíssimos priorizadas quando se fala em planejamento de trânsito, diferente do que acontece, por exemplo, em alguns países da Europa e até no próprio Japão. Falar de bicicleta e política cicloviária, não só na cidade de Bauru, como eu disse, em todo o país hoje, é falar da necessidade de investimentos. Para conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a gente recebe a Renata Facuri. Ela é arquiteta urbanista, também professora da Unesp e doutoranda pela Universidade em Comunicação. Gentilmente atendeu o nosso convite aqui da TV e da rádio para este bate-papo. Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Renata, vamos lá, falando um pouquinho, né, sobre a forma como o nosso trânsito hoje é organizado, priorizando os carros. A gente tem hoje no Brasil, né, até por conta do estímulo, a questão econômica, envolve muito a questão econômica, e o estímulo as pessoas acabam utilizando muito que a motocicleta também, mas de uma forma mais voltada especificamente para os veículos de 4 rodas. Por que o Brasil, em determinado momento, decidiu priorizar os carros e não priorizar um veículo que, como eu disse, né, a bicicleta, veículos de 2 rodas sem motores, então não são poluentes, colaboram com a saúde? Em que momento isso se configurou aqui no país? O nosso modelo de cidade, ele vem de uma urbanização ali do século XX, que ela foi pensada para os carros, né? Ela vem ali para as longas distâncias, que priorizavam esse trajeto dos carros, né, de um ponto a outro, e isso acabou sendo esquecido ao longo do tempo para outros tipos de transporte modal. Então, a nossa cultura ainda não se adaptou para outros tipos de trajeto, para trajetos menores, nem para outros tipos de transporte. Então, nós ainda não nos acostumamos com a bicicleta, por exemplo, ou com o pedestre para fazer pequenos trajetos, ou com outros tipos de transporte. Nós continuamos prezando muito ainda por trajetos mais longos, por vias mais largas, para essa urbanização mesmo voltada para os carros, para as motocicletas, para o transporte público, mas para um urbanismo, para o automóvel das 4 rodas mesmo. A gente observa, né, como você comentou, existe essa espécie de hierarquia no trânsito, a gente pode dizer assim, né? Os carros, as motocicletas têm preferência em detrimento das bicicletas. Os próprios ciclistas, eles têm consciência, na sua opinião, não só dos direitos, né, no trânsito, mas também dos deveres. A gente vê muito ciclista andando sem capacete, sem os equipamentos de segurança. Ainda é muito primitiva essa consciência não só do motorista, mas do próprio ciclista? A gente tem 70% do espaço sendo para os transportes de 4 rodas, digamos assim, de 2 rodas para motocicleta, e 30% do espaço para outros tipos de transporte. Então, a nossa cultura ainda não está muito acostumada a pensar no ciclismo como um meio de transporte. O ciclismo ainda é mais pensado como um meio de passeio, um meio de locomoção, mas a lazer mesmo, do que realmente como um meio de transporte. Então, talvez ainda vá demorar um tempinho para as pessoas, não só para o ciclista em si, mas poder se acostumar e poder encarar a bicicleta como um meio de transporte na nossa cultura. Pensando no modelo adotado por países da Europa, por exemplo, né, a população europeia, os próprios japoneses, eles têm muito mais conexão com a bicicleta, não só como um meio de lazer, como você mencionou, mas como um meio de transporte, né? Como é que essa conexão, a gente entende até como um fator cultural, né? Mas como é que se pensa a bicicleta enquanto um dos elementos importantes pensando em revitalização das cidades? Aí a gente passa a pensar na cidade não só pelo meio de transporte, e claro, também pelo meio do espaço. Pensar nas segregações que essa cidade vai trazer, pensar nas desigualdades que essa cidade vai trazer, também do ponto de vista do transporte. Pensar em como esses trajetos são específicos, como eles têm horários demarcados, como eles têm trajetos demarcados, como eles não podem atender a todas as pessoas, como eles devem funcionar como um elemento de conexão.
Então, nesses outros tipos de cultura, a bicicleta ela acaba funcionando também como esse elemento de conexão da cidade. Ela acaba conectando não só o trajeto que você deve fazer para te levar de um ponto a outro, mas de um ponto a outro que você vai permanecer, né? O uso da cidade em si, você acaba usando os espaços da cidade, você acaba transitando pela cidade, você acaba percorrendo essas distâncias como um cidadão, né? Tornando esses espaços mais justos, como um uso mesmo desses espaços, não só para trânsito, mas como pausa também. Renata, pensando aqui especificamente na cidade de Bauru, né, a nossa realidade aqui é muito semelhante a boa parte das demais cidades brasileiras, mas falando sobre o nosso contexto local aqui, hoje nós temos algumas ciclofaixas, pouquíssimas ciclovias na cidade, e a grande reclamação, inclusive por parte do próprio ciclista, é que muitas delas ligam nada a lugar nenhum. Você consegue entrar numa avenida, por exemplo, Nações Unidas, em determinados trechos de bicicleta, mas não consegue se ligar a outros trechos do trânsito também por meio de ciclovias ou especialmente ciclofaixas. Levando em conta, né, essa realidade que a gente tem hoje e pensando em políticas cicloviárias para a cidade de Bauru, como é que seria esse trabalho de conexão entre veículos de quatro rodas, né, automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões, que, em alguns pontos da cidade eles são bastante volumosos, né? Como é que seria unir todos esses fluxos, mantendo, é claro, espaço e segurança para o ciclista? Bom, primeiramente a gente precisa pensar no desenho da cidade, né, e pensar como priorizar esses espaços, pensar em como priorizar essas ciclovias, pensar quais pontos são importantes de serem ligados, quais pontos as pessoas precisam ter esses fluxos, quais pontos precisam funcionar como elementos de conexão, quais são esses pontos que precisam de circulação. Há uma demanda por espaços e a gente tem que pensar que os carros, os ônibus, as motocicletas, elas não vão parar de circular, mas as bicicletas, as pessoas precisam ser inseridas nessa circulação também. Então, pensar em uma forma de unir todos esses tipos de circulação e tornar esses espaços mais justos, mais equitativos, né? Colocar todas as pessoas para utilizar o mesmo espaço. Como eu falei anteriormente, a gente tem 70% de um espaço para 30% de outro. Obviamente, quando a gente tem uma diferença tão grande, um espaço, obviamente, vai ser mais segregado que o outro. Um espaço vai trazer um maior uso, o trânsito vai ser maior, o medo vai ser maior na hora de utilizar, o fluxo vai ser maior. Então, a gente conseguir colocar um fluxo que una as duas coisas e traga uma equidade aí de uso e de fluxos, né? Quer dizer, muitas pessoas não usam a bicicleta como meio de transporte porque não existe ciclovia e não existe ciclovias porque, ao mesmo tempo, muitas pessoas não optam pela bicicleta como meio de transporte prioritário. Pensando em estratégias, né, o que daria para promover aqui na cidade de Bauru, por exemplo, para incentivar e estimular o uso da bicicleta? A gente vê algumas iniciativas da prefeitura, então, por exemplo, aos domingos, fechar até meio-dia, 1 hora, parte da Avenida Getúlio Vargas, Avenida Nações Norte, aos feriados, Nações Unidas, pensando na bicicleta, mais uma vez, reforçando como um modelo de lazer, né, com a finalidade de lazer, não como de transporte. Para a gente pensar em transporte, é preciso ter estratégias um pouco mais macro. Aqui a gente ainda vê realmente o ciclismo, né, a bicicleta sendo utilizada como um meio de transporte, mas para o lazer, né, que te leva de pequenos pontos para outros. É, Esses exemplos que você deu são quase que sua totalidade utilizados para lazer. Então, a gente vê exemplos dando muito certo nas grandes capitais, por exemplo, quando a gente tem os aplicativos, as bicicletas disponíveis para locação, e principalmente quando elas são disponíveis pela prefeitura, sem custo nenhum, claro que sempre com uma demanda muito certa, né, com cuidado muito certo, as pessoas podem ter essa disponibilidade de utilizar uma bicicleta, de ter ali no seu dia a dia, principalmente quando você não tem uma disponibilidade de ter a bicicleta em si, muitas vezes é por isso que você não consegue utilizar a bicicleta como um meio de transporte, você não tem esse acesso à bicicleta, né? Então, essa permissão de você ter a bicicleta ali para uso uma ótima saída.
né? Então, os aplicativos, as bicicletas disponíveis na cidade, e pensar que não são só os pontos específicos, né, de grande circulação. A gente fala ali sempre da Nações Norte, da Getúlio Vargas, mas são alguns pontos específicos de um pouquinho mais de fluxo, né, urbano da cidade. Pensar também em outros pontos, né, que talvez careçam mais desse tipo de circulação, alguns pontos que não cheguem tantos ônibus, alguns pontos onde as pessoas precisem de mais transporte, careçam de um pouquinho mais de visibilidade. Então, esses locais também precisam de um pouquinho mais de acesso. Quando você fala, né, dessas cidades que ofertam aos seus moradores a possibilidade de utilizar a bicicleta por meio de aluguel, no caso das cidades que não oferecem isso por meio do poder público, né, tem os aplicativos, é possível contar com o auxílio da iniciativa privada no primeiro momento? É uma opção, né? Se a gente não tem uma outra saída ainda, por exemplo, da prefeitura, né, do governo, uma verba pública para isso, é uma opção. Não vai chegar a todos, né? Não seria o ideal, né? Mas é uma opção. Claro que se a gente tiver a disponibilidade de um orçamento público para isso, uma gratuidade, por exemplo, ou até a união das duas coisas, uma disponibilidade de um aplicativo uma empresa terceirizada, juntamente com uma verba pública, para tornar esse aplicativo ainda melhor, com uma gratuidade, conseguir atingir um público maior, conseguir atingir mais locais e ter uma disponibilidade ainda maior de bicicletas, por exemplo, aí a gente chegaria ainda num nível melhor. Renata, especialmente aqui na Câmara Municipal de Bauru, a gente tem observado ao longo dos últimos anos grandes discussões envolvendo o tema mobilidade urbana, mas ao mesmo tempo em que se discute muito na teoria, na prática o que a gente vê são poucas iniciativas, não só falando especificamente da situação das bicicletas, mas de uma forma geral para desafogar o trânsito, né? A instalação de alguns semáforos, algumas vias já paradas há muito tempo, ou sendo asfaltadas, ou sendo concluídas, né? Como é o caso do chamado viaduto inacabado, mas grandes políticas não são colocadas em prática. O que é que a gente pode esperar, fazendo uma previsão aí para os próximos anos ou décadas? O trânsito de Bauru vai parar em alguns pontos? Caso não seja não seja implementada nenhuma política global de trânsito? Nós já temos até alguns horários mais de pico, né? A gente já tem até um trânsito mais parado, né? A gente já tem um pouquinho de congestionamento, uma grande quantidade de acidentes, por exemplo. Então, se nós não pensarmos em saídas, se nós não pensarmos em utilizar mais a bicicleta, por exemplo, e principalmente o pedestre utilizar mais o espaço público, utilizar mais as ruas, as calçadas, aumentarmos mais o espaço do passeio, ou seja, aumentar mais a calçada, diminuir mais o espaço da rua, deixar mais o carro em casa, utilizar mais o transporte público, né, o ônibus também, a gente realmente vai só chegar numa pior, além da poluição sonora e da poluição ambiental que tudo isso causa. Então, a gente pensa que sim, que só vai agravar, a gente já tem dados, né, que comprovam isso, e a piora vai ser constante. Renata, só para a gente finalizar, né, pensando na configuração atual do trânsito aqui da cidade de Bauru, implementando-se nesse momento, por exemplo, uma política cicloviária, o que poderia ser feito a princípio, né? Qual seria um primeiro passo para tentar tornar esse trânsito um pouco mais limpo, um pouco mais democrático, na sua opinião? Eu sempre falo muito sobre utilizar o espaço urbano como um todo, o espaço público, né, como um todo. Então, quando a gente pensa em rua, quando a gente pensa em calçada, a gente está pensando no espaço público. A gente precisa tornar nossos espaços públicos mais humanos, mais equitativos, mais justos. Então, promover uma igualdade maior nesse espaço, tanto pensando no transporte como pensando nas pessoas que vão ter acesso a esses espaços. Então, dar mais oportunidade para as pessoas andarem nas cidades, para que elas possam ter um trajeto melhor nesses espaços, pensar numa iluminação melhor, pensar nos espaços públicos melhores, nas praças, nos seus parques. Então, para que elas tenham, por exemplo, um percurso de pontos menores, né, entre distâncias menores, que sejam fáceis de serem feitas, que não haja medo entre, né, ir de um ponto a outro, que haja uma iluminação, que garanta essa equidade. Então, a partir do momento que você circula pela cidade, que você sente esse conforto, né, em andar pela cidade, você acaba automaticamente criando essa unidade com a cidade.
E a partir do momento que você passa a usar a cidade, outros pontos acabam ganhando também, né? Então, a partir desse ponto do espaço público, a gente pode pensar na rua, né? Em diminuir o espaço da rua, como eu falei anteriormente, aumentar o espaço da calçada, aumentar o uso de mobiliário urbano, pensar um pouquinho mais também no transporte público, melhorar o transporte público de Bauru, ter mais acesso a ele, pensar em mais pontos, pensar em mais horários, deixar ele mais disponível para as pessoas. Então, é fazer com que as pessoas estejam na cidade, né? Para que a cidade não seja só um ponto de passagem, onde eu vou da minha casa para o meu trabalho e volto do meu trabalho para minha casa, onde eu não olho para a cidade, onde eu não sei nem direito para que ponto, por que pontos da cidade eu passei. É realmente estar na cidade. Acho que esses são os pontos mais importantes para a gente pensar na nossa cidade, que é uma cidade que tem uma história urbana muito importante. E eu acho que até como um grande exemplo de tudo isso que você falou, apesar de que o nosso foco até então era falar sobre o ciclista e a bicicleta, mas a Avenida Nações Unidas, por exemplo, que é a nossa grande avenida aqui de Bauru, liga Zona Sul à Zona Norte, enfim, praticamente nosso cartão postal, ela não tem calçadas na maior parte dela, né? Então, quer dizer, prioritariamente foi construída, foi concebida para a utilização dos carros, em alguns trechos, 3, 4 faixas, mas sequer tem a oferta de calçadas, né? Não pensou em momento nenhum na circulação dos pedestres, né, Renata? Exatamente. Agora ali no ponto das Nações Norte a gente tem, né, um meio-fio ali que foi feito, uma espécie de calçada, meio que um ponto para ciclismo, meio que uma junção de tudo, mas a gente não tem uma iluminação, não tem uma arborização, não tem um ponto para descanso. Então, até que ponto isso realmente foi pensado pro cidadão, para ponto de passagem, de permanência também, pensar que o cidadão em algum ponto ele vai parar naquele local, ou até que ponto que é só mais um ponto da cidade que foi a base de obras, né? Perfeito, perfeito. Bom, fica a reflexão aí. A gente continua fazendo esses questionamentos aqui no programa Espaço Aberto, agradecendo a gentileza da participação da Renata Facuri, que é arquiteta urbanista, professora da Unesp e também doutoranda em comunicação pela Unesp, gravando aqui com a gente em formato virtual para a TV e Rádio Câmara Bauru. Renata, muito obrigada pela tua participação e pelas tuas contribuições. Eu que agradeço. Muito obrigada aí pelo convite e me coloco sempre à disposição. Obrigada, Renata, mais uma vez. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!